As aulas de hoje falarão sobre as aulas 3 e 4 da apostila Aprender Sempre, que vocês já possuem disponível. Ela fala sobre semelhança de figuras planas em malhas quadriculadas e tem como objetivos reconhecer figuras planas em uma malha quadriculada, identificar a razão de semelhança entre figuras semelhantes desenhadas em uma malha quadriculada. Então, vamos para a aula. Bom, nesse primeiro exercício, ele diz que o Leandro ampliou sua medalha de time de basquete usando uma malha quadricular. E aí ele pergunta qual que é a razão de semelhança da primeira para a segunda medalha. Ou seja, o exercício já falou pra gente que essas duas figuras são semelhantes. Ele só quer que a gente descubra qual que é a razão de semelhança da primeira para a segunda. Então, vamos contar aqui. Na malha quadriculada, a gente não vai ver mais as medidas dos lados, igual a gente via nos outros exercícios, que aparecia. Esse lado mede 2 centímetros, esse lado mede 3 centímetros. Então, a partir de agora, a gente vai usar os quadradinhos para contar mesmo. Então, cada quadradinho mede 1 por 1. Então, vamos contar quanto que mede esse primeiro lado aqui. Ele ocupa um lado e 2 lados de 2 quadradinhos. Então, ele mede 2. Esse segundo lado aqui, ele está ocupando uma diagonal. E a gente sabe que a diagonal de qualquer quadrado, de lado 1 por 1, é raiz de 2. Então, o lado aqui da minha figura mede raiz de 2. Esse lado aqui está ocupando um quadradinho, 2 quadradinhos. Então, a gente sabe que ele mede 2. E aqui a gente tem novamente outra diagonal que mede raiz de 2. E assim a gente vai medindo os lados usando a malha quadriculada. Aqui a gente tem duas diagonais, ó. A gente tem essa linha ocupando uma diagonal e depois mais uma diagonal. Então, esse lado mede 2 diagonais. Então, eu posso dizer que ele mede 2 raiz de 2. E a gente tem esse lado aqui de baixo que mede 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse lado aqui de baixo mede 6. A gente poderia também anotar os valores dos outros lados, só que se a gente observar bem, a gente consegue perceber que essa figura é uma figura simétrica, ou seja, se eu dividir ela ao meio, eu obtenho duas metades completamente iguais. Só estão espelhadas. Então, a gente não vai precisar medir esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, porque é igual esses lados aqui. Agora, vamos para a medalha maior, a medalha ampliada. Aqui nesse lado de cima, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, esse lado aqui mede 4. Esse lado aqui está ocupando duas diagonais. Então, ele mede 2 vezes raiz de 2. Esse lado aqui está ocupando 1, 2, 3, 4. Então, ele mede 4. E esse lado aqui está ocupando duas diagonais, certo? Então, a gente vai ter 2 raiz de 2. E aqui a gente tem mais um caso de diagonal, onde a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, quando uma diagonal vale raiz de 2, aqui a gente tem 4, então fica 4 raiz de 2. E esse lado aqui de baixo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse lado aqui mede 12. Novamente, a gente não vai fazer os desse lado aqui, porque novamente a gente tem uma figura simétrica. Então, as medidas desses lados de cá é igual à medida desses lados de cá. Bom, o exercício disse pra gente que as figuras são semelhantes. Ele só quer que a gente descubra qual que é a razão de semelhança da primeira para a segunda.
Então, basta a gente pegar um lado da medalha maior e dividir por algum outro lado correspondente na figura menor. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar esse lado aqui, ó, esse lado aqui que mede 4 raiz de 2. E vamos dividir pelo lado correspondente a ele, que é esse lado aqui que a gente calculou que mede 2 raiz de 2. Vamos descobrir qual que é a razão dessa semelhança. Então, vamos fazer 4 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Isso aqui vai dar a razão da nossa semelhança que o exercício procura. Então, quando eu estou trabalhando com raiz dividido por raiz, eu consigo simplificar, porque a gente tem raiz de 2 dividido por raiz de 2. Isso vai dar 1. Então, eu consigo cancelar isso daqui. E aí vai ficar 4 sobre 2. E aqui eu consigo fazer a divisão normalmente também. 4 dividido por 2 é 2. Então, já que essa é a razão de um lado, então serve para todos os lados, já que a figura é semelhante. Então, se eu pegar o 4 e dividir por 2 aqui, que é o lado correspondente, eu também vou achar 2. Se eu fizer 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2, eu também vou ter 2. A gente pode até fazer um cantinho aqui para mostrar. 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Eu vou conseguir cortar aqui, né? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Então, eu vou ter 2 sobre 1, que é igual a 2 também. Então, isso vai funcionar para qualquer lado que eu escolha. Se eu pegar esse, se eu pegar esse, se eu pegar esse, se eu pegar esse aqui de baixo também, ó. Esse lado aqui mede 12. 12 dividido por 6 também é 2. Então, a razão de semelhança da primeira para a segunda é 2. Agora, vamos para mais um exercício. Bem, a última coisa que deixamos nessa aula foi um desafio para que vocês possam tentar realizar. Qualquer dúvida ou caso queiram compartilhar nos links, na monitoria ou nas próximas aulas, a gente pode discutir um pouco mais. Então, fica aí para o desafio tentar encontrar qual entre os 4 foguetes, quais 2 deles são semelhantes e dizer qual é a razão entre eles. Lembrando que a razão tem a ver com a proporção dos seus lados. E como temos um foguete, ele é composto por três polígonos. Então, a gente vai ter que descobrir a razão de proporção de cada um deles. Então, é isso, galera, e finalizamos a aula por hoje.